O Fluminense precisa vencer. Ah, mas é o Palmeiras. Precisa vencer. Ah, mas o Campeonato Brasileiro é muito longo. Precisa vencer. São 3 jogos, nenhum gol feito, levando gol em todos os jogos. Ah, mas é o Chelsea. Precisa vencer. Não dá pra voltar do Mundial, beleza, 2-0 pro Chelsea, e perder 2 seguidas. Por mais que seja Cruzeiro e Flamengo, são 2 times fortes, com investimento, eu refaço a frase. Ainda mais pra Cruzeiro e Flamengo, que era pra ser confronto direto. O jogo contra o Palmeiras hoje é a última esperança do Fluminense de se agarrar no fato de hoje ser um confronto direto. O Fluminense tem que se decidir o que ele vai fazer no Brasileirão ou se o objetivo é só brincar e focar na Sul-Americana. Seja bem-vindo a esse vídeo aqui, que é o pré-jogo. Tudo o que você precisa saber sobre Fluminense e Palmeiras hoje à noite no Maracanã você encontra aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like, se inscreve e vamos embora. Cara, Fluminense e Palmeiras no Maracanã, hoje às 7 da noite, tá? Anote o horário, não é 7h30, as últimas 2 semanas a gente jogou meio de semana 7h30, mas não, é 7 da noite, tá? Contra o Flamengo e contra o Cruzeiro foram às 7h30, mas hoje é 7, é mais cedo ainda no Maracanã. O Fluminense tem como adversário o Palmeiras. A expectativa de público, vou passar a informar isso daqui também no vídeo aqui, é de 25 mil pessoas. Isso por um documento oficial enviado pelo próprio Fluminense à organização da FERJ, tá? 25 mil pessoas é a expectativa. Foram colocados à venda 38.420 ingressos para o jogo de hoje. Ou seja, a expectativa hoje é de um público relativamente baixo, né? Para um jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Obviamente, por mais que seja a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda tá jogando a sua partida de número 14, né? Que é uma coisa meio de doido. Mas enfim, vamos lá. Transmissão da partida Sport TV e Premier, mas claro, você sabe que a partir de 5 da tarde tu tá saindo do trabalho ainda, se não tá indo pro Maracanã é só porque mora longe, mas enfim, você tá onde tiver, a gente tá ao vivo já aqui no Raiz Tricolor, diretamente do Maracanã, tá? Eu, Fio, Lessa, Cauã Tinoco, Rafael Siqueira, Esteve, todo mundo, nossa grande equipe ao vivo, já pra trazer aquela melhor transmissão que você tá acostumado. Vamos, e lembrando, tem narração do jogo e tal, tudo padrãozinho. Eu falei de tabela, né, cara? É meio estranho, porque não sei se vocês perceberam, né? Eu não fiz o famoso resumão da rodada, que é um vídeo que eu faço sempre ao final da rodada do Campeonato Brasileiro, falando ali, pô, tal resultado foi bom, tal resultado foi ruim. Tem basicamente 2 motivos. Um é que desde que eu voltei de viagem eu tinha tanta coisa pra fazer, agora com, além do meu filho, uma filha vindo aí, que eu acabei não assistindo tantos jogos. Eu gosto de comentar sobre jogos que eu assisti. E ainda teve outro fator, que é o fator de que eu não sei pra que eu devo torcer. É isso. Eu abro a tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou botar aí na tela, pra vocês verem junto comigo. Eu abro a tabela do Campeonato Brasileiro e eu olho que, por exemplo, vou botar aqui a rodada passada, o Fluminense tá na 8ª posição com 20 pontos. Vamos falar dessa rodada mesmo, né, que pelo menos fica informação. Eu não sei se eu torço pro Ceará ou pro Mirassol. O Mirassol tá na nossa frente. O Ceará tá atrás da gente, mas se ganhar, passa. Eu não sei se eu torço. Agora eu acho que eu já até sei mais, né? Se eu torço pro Corinthians ou pro Cruzeiro. Porque na teoria eu tava brigando com o Cruzeiro. Vocês vão se lembrar. No jogo contra o Cruzeiro, eles tinham 27 pontos, a gente tinha 20. Só que eles tinham jogos a mais. Então se a gente ganhasse, a gente tava na briga com eles. Eles estão 13 pontos na frente agora. Ah, mas tem 2 jogos a mais. Show de bola, irmão. Então eles têm no mínimo 7 pontos à frente. Então, assim, eu não sei se eu torço quando se enfrenta o Corinthians e o Cruzeiro. Não sei se eu torço que eu acho que eu ainda vou buscar o Cruzeiro. Agora talvez eu já saiba um pouco mais. Ou se eu torço pro Corinthians não me passar. Vai ter Atlético Mineiro e Fortaleza, por exemplo. O jogo foi adiado por conta do jogo do Galo na Sula. Mas eu tô com medo do Fortaleza vir me buscar, que o Fortaleza tá com 11 aqui, dele chegar em mim nos 20, ou vou ficar com mais medo do Atlético Mineiro brigar comigo na vaga na Libertadores. Eu não sei qual campeonato o Fluminense tá jogando, né? E isso acho que é o recorte que mais me preocupa nesse momento. Hoje o olhar que a gente tem a respeito do Fluminense no Campeonato Brasileiro é um olhar de dúvida. Essa reta final do Brasileirão ainda reserva esse Fluminense Cruzeiro de hoje. Tem no final de semana um São Paulo e Fluminense no Brasileirão.
E isso é relativamente preocupante, porque o São Paulo saiu do Z4 agora, mas saiu com a vitória somente contra o Corinthians no Clássico. Então, enfim, joga amanhã contra o Juventude em Caxias do Sul, vai ter a vantagem de chegar um pouco mais descansado. Mas assim, o olhar sobre o Fluminense hoje é um olhar que a gente não sabe o que vai acontecer contra o São Paulo fora. E aí depois ainda tem, além de Inter pela Copa do Brasil, ainda fecha com o Grêmio no Maracanã e na última rodada enfrentando a equipe do Bahia lá na Fonte Nova. Ou seja, a reta final do Fluminense no Campeonato Brasileiro é difícil, gente. Mesmo o Grêmio no Maracanã não é molezinha, não. Então, eu falei que 200 vezes. A primeira parte do campeonato foi um pouco mais fácil. A segunda, o pós-mundial, era mais difícil. Lembrando que a gente tem 2 jogos adiados, né? Ceará em casa, em tese é um pouco mais fraco, mas o Ceará tá em 11º com 2 pontos a menos que a gente. E o Mirassol fora, que tá na frente da gente, inclusive o Mirassol. Então, né? O Fluminense hoje joga contra o Palmeiras na dependência de uma vitória, pra mostrar que tá firme na briga pela Libertadores. Porque se perder hoje de novo, óbvio que ninguém aqui vai ficar maluco, nossa, entrar em pânico, correr pelado na rua de desespero, etc. Não, sei que a sequência era difícil. Mas a gente começa a entrar num viés de baixa ali que preocupa, pô. Começaria a preocupar. Por mais que seja o Palmeiras. Só que não é o Palmeiras, é a sequência. Então o olhar hoje é um olhar de necessidade de vitória pra gente continuar conversando sobre parte de cima tranquilamente. Sem parecer alguém que tá delirando. Se vai rolar ou não, a gente fala agora na parte do bola e campo. Vamos lá, tá? Escalações vão surgir aí na sua tela agora. Na verdade, as prováveis escalações, né? Porque o Palmeiras tem dúvidas, mas o Fluminense... Eu botei aí uma escalação que eu não tenho a menor certeza do que virá pela frente, tá? Vamos lá. Fábio, Guga... Tá o Guga aqui, né? Mas o Samuel Xavier volta. Isso aí acho que dá pra meio que garantir, né? O Samuel Xavier volta. Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Freitas e René. Bernal, Martinelli e Lima. E aí eu botei Serna e Everaldo. Qual que foi a minha lógica para essa escalação provável? Tá, novamente, peço perdão aí pra galera que normalmente está acostumada a ver as análises táticas. Eu tô fazendo muito mais pós do que pré, porque a gente não sabe a escalação que vai a campo. O Renato tem rodado muito time, não repete a escalação, não vai repetir de novo, falando sempre sobre poupar os jogadores. Vou justificar algumas escolhas aqui. Primeira troca do Guga pelo Samuel, porque o Samuel é o titular e na teoria foi poupado. A manutenção dos 3 zagueiros e a manutenção do Thiago Silva. O Thiago Silva não tá cansado? Então, o Thiago Silva já jogou 3 jogos em sequência, jogando com 3 zagueiros. Óbvio, agora nessa sequência, um teria sido com 2, que é o contra o Cruzeiro, né? Mas enfim, foram 3 jogos sem viagem, 3 jogos em poucos dias, mas 3 jogos sem viagens, e que acho que o Renato vai optar por manter o Thiago Silva, e por isso ele optaria por manter os 3 zagueiros para ter o Thiago Silva. Ele descansa muito mais sendo o zagueiro da sobra, né? Ele não tá acompanhando o jogador o tempo todo, subindo linha para marcar, para dar bote. Não é essa pegada, isso facilita muito mais pro Thiago Silva ter sequências. E faz muito mais sentido ele ser poupado contra o São Paulo no domingo, que tem viagem, é jogo fora, e botar 100% para jogar contra o Internacional, por exemplo, lá no Beira-Rio. Então, acho que a forma que ele vai achar para manter o Thiago Silva em campo é escalando de novo os 3 zagueiros. E aí, se ele tá poupando geral, vale lembrar que Freitas tá jogando de geral, né? Freitas tá jogando direto também. Poupado uma vez só aí nos últimos tempos. Então, enfim, né? Se o Renato tá achando que é uma boa poupar, fica a dúvida também, porque o outro é o Thiago Santos, né? Não inspira muita confiança. O René eu acho que deve ser mantido, se não for entraria o Fuentes. Enfim, em questão de posição é a mesma, né? Os 2 são laterais esquerdos. E aí no meio de campo, cara, eu acho que ele não vai rodar o René, acho que ele não vai rodar o Bernal. O meio de campo me agradou do Fluminense, o meio de campo titular no último jogo me agradou. Bernal, Martinelli e Lima. Ele vai ter... E o Nonato e o Hércules que entraram não me agradaram tanto. Aí eu não sei se ele vai girar esse meio de campo aí agora. Enfim, mais uma vez, é dúvida, né? Aí esse eu vou até botar as duvidazinhas aqui, né? O Hércules com Bernal, o Nonato com Lima, por exemplo. Ou até mesmo se ele vai tirar o Martinelli, acho que é até mais provável. Ele tirar o Martinelli, até deixar assim, tirar o Martinelli e botar o Hércules jogando ali na vaga dele, porque o Martinelli também vem na sequência gigante. Novamente, eu não sou muito a favor desse giro total que o Renato tem feito não, tá? Não sou tanto a favor disso não. E acho que em breve o Renato vai parar de fazer isso. Vou explicar já já. E no ataque eu acho que é Serna e Everaldo por motivo nenhum. O Germancano deve estar disponível de novo, pode ser que seja titular. Acho pouco provável que o John Kennedy seja titular por questão física.
Ele não tinha condições de jogar, tinha condições de jogar poucos minutos na última partida, então não vai ser agora que já vai estar disposto, com disposição para jogar 60, né? Por que eu considero 60? É que, pô, o cara para ser titular ele tem que pelo menos aguentar o primeiro tempo e mais 15. A não ser que ele seja um gênio da posição. Ganso vai estar disponível, né? Será que vem Ganso de titular? Vou botar o Ganso aqui na dúvida com o Nonato e Lima, tá? Porque eu acho que pode pintar o Ganso de titular aí também, ainda mais com os 3 zagueiros. O Serna é palpite mesmo. Ficaria em dúvida entre Serna e Soteldo. Tá aí. Você vê que eu fui empilhando dúvidas, né? E entre Cano e Everaldo. Não dá pra ter certeza de praticamente nada da escalação do Fluminense. O Renato tá girando muito time. Por que eu acho que ele vai parar de girar em breve? Porque eu acho que em breve o Fluminense vai ter um pouquinho mais de decisão ali do que é no Brasileirão. Inclusive do que não quer, né? Porque pelo visto o Fluminense não quer ser campeão. E ele vai começar a poupar time inteiro no Brasileirão. E começar a levar o time completo pras Copas. O Fluminense vai pegar a América de Cali, viagem longuíssima na Sul-Americana. Tem Internacional, que para os padrões de Copa do Brasil nessa fase é uma viagem chatinha, né? E por que eu tô falando chatinha? Porque não é Rio, clássico, não é São Paulo, não é uma viagem para BH, a viagem para Porto Alegre são 2 horas e pouco e tal, um pouquinho mais longa. É Copa do Brasil, é adversário difícil, que vai cansar a gente. Então, eu acho que em breve ele vai focar nas Copas, tá? Vai ser o modo Renato padrão. Já do lado do Palmeiras, cara, acabei não botando o Abel Ferreira ali, né? Abel Ferreira vem de uma vitória contra o Atlético Mineiro. Hoje, na tabela, o Palmeiras sai, eu tava dando uma olhada no elenco, né? O Palmeiras sai do Mundial. O Palmeiras, Brasileirão pré-Mundial e Brasileirão pós-Mundial, sai enfraquecido. É um time, assim, enfraquecido, mas tá lá em cima, né? Tá brigando lá em cima. Vinha de uma oscilação pré-Mundial e no pós-Mundial, enfim, mandou bem, ganhou do Atlético Mineiro. Na rodada anterior já tinha empatado com o Mirassol em casa. Aí eu acho que foi um tropeço do Palmeiras, mas acho que tá tendo muito mérito ao Mirassol nesses jogos. Vem com algumas mudanças, não tem Bruno Fux para esse jogo. E deve ter esse time, tá na tela. Eu confesso que eu estudei pouco o Palmeiras, não tanto quanto eu gostaria de estudar. Tem a possibilidade de ter o Flaco Lopes, que tá de volta agora, no lugar do Vitor Roque, mas o Vitor Roque mandou bem no último jogo, então deve receber esse apoio. É um time que tem um meio de campo que não é de nome, né? Aníbal Moreno, e Lucas Evangelista e Maurício não tem nome. Mas são meio de campo honesto, assim, 2 canhotos aí nesse meio, né? Felipe Anderson, posso estar cometendo um grande erro aqui agora, mas Felipe Anderson, pra mim, os poucos jogos que eu vi do Palmeiras com o Felipe Anderson em campo, eu não consigo entender a manutenção de titularidade, assim, pode ser que palmeirenses saibam mais do que eu sobre isso. E me preocupa muito a bola aérea de novo, cara, porque a bola aérea melhorou um pouco contra o Flamengo, mas ainda assim a gente tomou gol de bola aérea mais uma vez. A nossa bola aérea defensiva é uma merda e a ofensiva é inútil. E a gente vai enfrentar um time que tem o Gustavo Gomes, que é talvez um dos caras mais bizarros de bola aérea ofensiva que não são centroavante. Se um time tem Gustavo Gomes e Verratti, esse time tem que cruzar 60 bolas por jogo, porque ele vai ter um favorecimento muito grande de posição dentro da grande área. Então, é algo que me preocupa ali diretamente o Fluminense. O histórico recente com o Palmeiras, pelo menos no Maracanã, é bom, a gente não perde desde 2017. Golaço de Egídio, por sinal de trivela. E em vários momentos a gente já esteve muito mal e ganhou. Não é o caso de hoje, a gente não tá muito mal, mas enfim, fica... a gente vem como... Eu não diria que a gente vem como azarão, não. Quer ver? Dá uma olhada aqui só na KTO. Eu não acho que a gente é o azarão da partida. Tá? Que é o azarão? O underdog, né? Igual estavam falando esses dias lá numa coletiva. Eu acho que a gente não é o time que tem menos possibilidade de ganhar, tanto que na KTO marca aqui, ó, 2,85 tá pagando a vitória do Fluminense, 2,7 a vitória do Palmeiras, ou seja, empate técnico aí. Cada real que você bota na vitória do Fluminense volta 2,85, cada real na vitória do Palmeiras volta 2,70. Tá praticamente igual, assim como o empate. É um jogo imprevisível, né? É um jogo bem imprevisível. Na KTO, você tem jogos também imprevisíveis, né? Todo jogo, nenhum jogo é igual. Todo jogo é único, né? Esse é o slogan lá da KTO. Se quiser fazer o teu cadastro, quiser fazer aposta, lembrando que a aposta esportiva não é investimento, o link tá aqui na descrição. Agora, eu ontem fiz, talvez, uma das apostas mais óbvias e fáceis da minha vida. Sei lá, cadê? Agora acho que consegui abrir.
que foi que o Vasco ia tomar gol do Del Valle. Tava no meio do giro de jornada quando eu fiz isso, falei, cara, o Vasco vai tomar um gol. O Vasco tá entrando com o Diniz, o Vasco tá entrando com um volante na zaga, pô. Desde o início, precisando fazer 5 gols. O Del Valle não é o Oriente Petroleiro. E aí fiz, ó. Enfim, aproveitei a minha a minha situação aí e me dei bem lá na KTO. Lembrando mais uma vez, aposta no investimento, faça e jogue com o dinheiro que você pode perder. Isso é muito importante. Cara, a arbitragem da partida vai ser do Ramon Abate-Abel. Apitou mundial o Ramon Abate-Abel, né? Os jogos recentes que ele apitou do Fluminense eu não vi problema, tá? Assim, muitos problemas não. Me irritou um pouquinho ali no Fluminense Galo, mas muito mais pelaquela reta final. O quarto árbitro estava me irritando um pouco mais. Ele apitou Fluminense Palmeiras no ano passado, o jogo do Allianz Parque, o jogo da salvação. Mais recentemente, o único jogo dele que me irritou, assim, legal, foi o Fluminense Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli. Mas pela minha memória, quem me irrita mais naquele jogo é o VAR do que o Ramon Abate-Abel, por conta daquele lance que a bola não sai, né? Ou melhor, a bola sai no lance do gol do Atlético Goianiense. Mas era um lance muito mais pra VAR do que necessariamente pro árbitro de campo. Pela minha memória eu tenho isso. Então, sei lá, torço pra que seja uma boa arbitragem hoje no Maracanã. Então é isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Estaremos no Maracanã a partir das 5, tamo ao vivo. Tamo junto, até a próxima, valeu.